Nossa intenção aqui é estudar o Fast Fourier Transform, ou a transformada rápida de Fourier, que é um algoritmo de análise espectral, utilizando transformada de Fourier, que nós encontramos nos analisadores de espectro e também em alguns osciloscópios com essa função. Ela nos habilita a decompor o sinal, qualquer sinal, em uma série de senos e cossenos, e com isso nós conseguimos entender os harmônicos presentes numa forma de onda. Iniciamos com algumas definições matemáticas. A primeira é a definição de série. Série é uma soma de sequência, então nós podemos usar aqui uma equação. Temos a somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 a n. Esse n pode assumir os valores naturais, a1 mais a2 mais a n mais até infinito. O a1, a2, a n são os termos desta série. O sigma é o sinal de somatório, ou seja, estamos somando todos os termos da série. E observamos que n começa em 1 e vai até infinito, que seria teoricamente o fim da somatória, mas é infinito, então não tem fim. Já a transformada tem a ver com a ideia de espaço, não espaço tridimensional como entendemos, mas espaço em termos matemáticos. A transformada faz a mudança de uma região, de um espaço para outro, mantendo a conexão com o espaço ou com a região inicial. Pode-se notar as características originais no novo espaço do espaço anterior. E por que isso? Porque num espaço nós podemos ter um sistema ou uma equação, ou um sistema dado por uma equação, um modelo dado por uma equação, que é fácil de ver, mas é difícil de resolver. Fazemos uma transformada, que nós estamos representando aqui por t, que muda para um outro espaço, que é difícil de ver, difícil de entender o sistema fisicamente, mas é fácil de resolver. Resolvemos nesse novo espaço, e então procedemos uma antitransformada, que nós notabilizamos por t elevado a menos 1. E retornamos então com essa solução mais fácil para o sistema anterior. E esse é o motivo de usarmos transformadas. Trabalhamos num sistema que tem uma solução difícil, migramos para um ambiente que permite uma solução fácil, às vezes não conseguimos entender isso fisicamente, resolvemos e trazemos de volta para o sistema anterior. Isto em elétrica a gente chama de trabalhar no tempo, faz a transformada, vai para o sistema de frequência, resolve em frequência e aí retorna para o sistema de tempo. Uma outra definição importante são os harmônicos. Harmônicos são frequências múltiplas de uma frequência inicial, denominada fundamental. A ideia vem da música, cordas vibrantes. Então temos aqui um desenho de uma primeira harmônica, onde a gente vê aqui os nós, dois nós, fazem uma corda subir e descer. Se colocamos mais um nó no meio, temos uma segunda harmônica, e mais um nó, uma terceira, e assim sucessivamente. E podemos observar que cada nó denota múltiplos da frequência anterior. Então se a primeira frequência fosse 60, a segunda vai ser 120, a terceira 180, e assim sucessivamente. Os harmônicos são múltiplos de uma frequência fundamental. Isso funciona na música, funciona com cordas vibrantes, funciona com sistemas mecânicos, funciona com sistemas elétricos também. Na realidade, em todo sistema físico, podemos ter a ideia de harmônicas. Então seria um harmônico de 60 Hz, o 120, o 180, o 240, o 300, o 360 e assim sucessivamente. O estudo de séries é muito abrangente na matemática. Para dar alguns exemplos, nós temos as séries polinomiais, trigonométricas, harmônicas, a série de Taylor, a série de Laurent, a série de Dirichlet e a série de Fourier, entre outras. Alguns exemplos aqui, entre muitas. A série de Fourier é baseada no trabalho de Jean-Baptiste Joseph Fourier, de 1768 a 1830, o tempo de vida dele, que desenvolveu o seu trabalho denominado Teoria Analytique de la Chaleur, ou Teoria Analítica do Calor. Nesse trabalho ele faz uma análise bem detalhada de como o calor se propaga por uma barra. Então ele desenvolve toda a sua teoria em termos de séries, uma somatória de funções, que é a série de Fourier. A série de Fourier é uma somatória de senos e cossenos, de forma que pode-se decompor qualquer sinal periódico em termos de uma somatória de senos e cossenos com frequências e amplitudes calculadas ou arbitrárias. Isso pode facilitar bastante o entendimento de sinais. Porque se nós pensarmos no modo contrário, qualquer sinal poderia ser decomposto em um somatório de senos e cossenos, que são funções bem comportadas e fáceis de serem entendidas. Tomemos aqui, por exemplo, uma função senoidal, em que nós estamos normalizando, ou seja, colocando os valores de amplitude igual a 1, e fazendo com que a frequência também tenha um múltiplo de 1, ou seja, uma fundamental. Esse seria o sinal senoidal padrão. Isso serve para qualquer frequência, porque nós estamos normalizando. Se nós tomarmos agora esse sinal com a frequência 1
e amplitude 1, e somarmos também um outro sinal com amplitude 1, mas com frequência 3 vezes o inicial, temos esta figura. E aqui nós temos a fundamental mais a terceira harmônica somadas juntas, com uma amplitude igual. O que acontece em sistemas elétricos é que muitas vezes, na maior parte dos casos, a amplitude de fundamental é muito maior do que a amplitude das suas harmônicas. E aí então nós vamos fazer uma série agora de observações em cima de vários sinais de amplitude fundamental e as suas harmônicas. Nesse próximo exemplo nós temos uma fundamental com amplitude 1 e mais uma harmônica de terceira harmônica, melhor dizendo, com 11% do valor fundamental, e assim que fica essa forma de onda. Nesta próxima temos a fundamental, mais uma terceira harmônica com amplitude de 11% e uma quinta harmônica com amplitude de 8%. Assim, se nossa fundamental fosse de 60 Hz, a terceira harmônica neste caso seria 180 Hz e a quinta harmônica 300 Hz. Nós estamos optando em mostrar sinais apenas com harmônicas ímpares, mas nada impede de termos sinais com harmônicas pares. Este próximo sinal é um sinal que temos uma fundamental e mais uma sétima harmônica também com a mesma amplitude de fundamental. E observa que temos aqui 7 relações de pico dentro de uma frequência fundamental. Nesse próximo sinal temos uma fundamental, mais uma terceira harmônica com 9% de amplitude, uma quinta harmônica com 6% de amplitude e uma sétima harmônica com 4% de amplitude. Veja que o sinal fica muito próximo de uma senoide, mas não é uma senoide pura. Temos agora aqui um sinal com a fundamental e mais uma nona harmônica também com a mesma amplitude da fundamental. Contemos os picos. Aqui o sinal composto com a fundamental, uma terceira harmônica com 9%, uma quinta harmônica com 7%, uma sétima harmônica com 5% e uma nona harmônica também com 5%. Esse próximo sinal temos a fundamental, mais uma terceira com 10%, uma quinta com 7%, uma sétima com 5%, uma nona com 5% e uma 11ª com 5% também. E essa aqui é um pouco mais complexa. Temos então a fundamental e apenas uma sétima harmônica com 1%, uma nona harmônica com 1%, uma 11ª com 5%, uma 13ª com 7% e uma 15ª com 15%. Por que toda essa análise? Porque o nosso sistema elétrico ele é desenvolvido para trabalhar apenas com funções senoidais. Todos os nossos equipamentos também são desenvolvidos para trabalhar com funções totalmente senoidais ou cossenoidais. A diferença de um seno para um seno é apenas um deslocamento de 90 graus. O que ocorre é que cargas não lineares instaladas na rede fazem com que haja reação de harmônicas no sistema. E isso deforma o sinal elétrico. Essa deformação pode causar diversos problemas. Nós podemos ter sobreaquecimento em cabos elétricos, sobreaquecimento em transformadores, disparo de transistores em momentos inapropriados, podemos ter problemas com inversões de frequência, podemos ter deterioração do isolante dos capacitores, mudança no valor do curto-circuito da rede e aparecimento de torque pulsante em motores elétricos, entre outras dezenas de problemas causados pelos harmônicos. Por isso é importante mitigar os harmônicos, mas antes de mitigar, entender de onde vem e como funciona. E para isso nós vamos utilizar essa ferramenta que é a análise de Fourier, ou melhor, o Fast Fourier Transformer. Ainda em termos de cálculo, as transformadas são diversas na matemática. Algumas que são mais comuns na área de elétrica são as transformadas de Laplace, a transformada Z, a transformada de Abel e a transformada de Fourier. Mas o que é realmente uma transformada de Fourier? Para um entendimento mais facilitado, podemos definir a transformada de Fourier como um mapa. Um mapa que tem frequências e valores de amplitude, ou módulo desses valores de um sinal, que está no tempo, ou que é temporal, e que estão presentes no próprio sinal. Ou seja, conseguimos mapear quais são as frequências e as amplitudes presentes em um sinal, de uma forma bem simples de se observar. Em termos de definição matemática, se nós tivermos uma função que seja dependente do tempo, f de t, a transformada de Fourier pode ser dada como sendo exatamente a equação que nós estamos mostrando. 1 a 0 sobre 2, que é um valor constante, mais a somatória de n de 1 até infinito, de 1 a n cosseno de n vezes π vezes t sobre L, mais um bn vezes seno do n vezes π vezes t vezes L. Observe que n vezes π nos dá a ideia de que a transformada atua de modo periódico, ou seja, cíclica. O período fundamental é dado por 2L, daí que vem os L's dos denominadores, de cada um dos coeficientes. Observe que o n está relativo ao número natural, então podemos ter um n de muitos componentes. E aí temos que calcular o nosso A0, o nosso AN para os cossenos e os nossos BNs para os senos. Isso é bem trabalhoso e caímos em valores de cálculo de nível superior, as integrais de Fourier,
Que nós não vamos fazer isso agora, não é a intenção da nossa disciplina, mas sim dar uma olhada geral, dar uma visão geral da interpretação, do que realmente interessa em termos de transformada de Fourier e sua aplicação. Podemos entender então uma transformada de Fourier. Se ela é uma soma de sinais senoidais e cossenoidais periódicos, ou senoidais e cossenoidais de modo fundamental, então podemos somar senos e cossenos. É o que vamos fazer agora. Pegamos alguns sinais aqui, então temos aqui o primeiro sinal em amarelo, depois um sinal com uma frequência maior em verde, uma amplitude menor, e por último um sinal em lilás, com uma frequência bem mais alta que os anteriores e uma amplitude bem menor. Vamos alinhar esse eixo de forma que nós possamos imaginar que estamos olhando agora no sentido de onde está iniciando a frequência, ou iniciando o sinal. E aí, se nós vemos apenas a parte positiva da amplitude, nós vamos ver uma barra. Então temos uma barra amarela, uma barra verde e uma barra lilás. E essas barras estão em frequências definidas. Então o valor da altura da barra é a amplitude e a posição da barra é a sua frequência definida, que é exatamente o múltiplo da frequência fundamental, ou um harmônico. Se nós somarmos o sinal, nós temos o sinal constituído, como ficou aqui embaixo em azul. E aqui podemos discretizar o sinal amarelo, o sinal verde e o sinal lilás, ou seja, as frequências iniciais com as suas respectivas amplitudes, na barra de frequências. Isto é uma análise de Fourier. Essa análise é feita através da transformada de Fourier. A transformada de Fourier é uma função contínua, ou seja, agimos no tempo contínuo. Se nós operarmos com um sistema AD, analógico digital, um sistema de amostragem, nós chegamos no que chamamos de transformada discreta de Fourier. A transformada discreta de Fourier é uma discretização ou uma digitalização do sistema digital da transformada de Fourier, que é contínua. Só que isso envolve uma grande complexidade computacional. De forma que na década de 60, James Cooley e John Tukey conseguiram desenvolver um algoritmo, a transformada rápida de Fourier, que faz com que a transformada discreta de Fourier, que é a aplicação digital da transformada de Fourier, seja mais rápida e mais fácil e simples de resolver, e aplicada a qualquer sistema. De modo que a transformada rápida de Fourier, ou Fast Fourier Transform, é uma análise digital do espectro de frequência, ou seja, das muitas frequências envolvidas no sinal, do conjunto de todas as frequências possíveis. Através da sua posição, ou seja, sua posição no espectro de frequência, e da sua amplitude em relação ao sinal fundamental. Temos então a transformada de Fourier, a amostragem, que é em alguns pontos do sinal são observados, os outros são descartados, para podermos ter a digitalização do sinal, a transformada discreta de Fourier em função dessa digitalização dos pontos, que é dado pelo Xn, e por fim, a transformada rápida de Fourier, que pode pegar qualquer sinal senoidal e vai ser demonstrada apenas como uma barra mostrando em que frequência se encontra e qual é o valor da amplitude em relação à fundamental daquele sinal. De posse desse conhecimento, estamos aptos a entender o que é um THD, ou distorção harmônica total. No caso, podemos ter uma distorção harmônica total de corrente e de tensão. Uma distorção harmônica total de corrente seria a soma dos múltiplos ou das harmônicas de corrente ao quadrado, a raiz quadrada dessa soma dividido pelo valor da corrente fundamental. Se multiplicarmos isso por 100%, temos então a composição da distorção harmônica, ou seja, o quanto que esse sinal está afastado percentualmente de um sinal fundamental puramente senoidal. E isso é importante porque há uma série de normas em termos de energia elétrica, entre outros casos, entre outras aplicações, que nos dão uma relação máxima de distorção harmônica total, tanto em tensão quanto em corrente. Uma outra forma importante, derivada de tudo isso, é a corrente IRMS, ou a corrente eficaz. No caso, um sistema com várias harmônicas, ela vai ser o somatório ao quadrado, ou melhor, a raiz quadrada do somatório ao quadrado de todas as possíveis frequências de corrente envolvidas no sinal. Então teremos aí a corrente fundamental ao quadrado, e 1 ao quadrado, mais a segunda harmônica, e 2 ao quadrado, mais a terceira harmônica, e 3 ao quadrado, e assim sucessivamente, até podemos abarcar todas as harmônicas importantes do sistema. Uma análise do THD nos leva a entender o que pode estar distorcendo o sinal elétrico, o sinal de alimentação. Quais são as cargas que estão distorcendo e como podemos atuar para poder minimizar ou dirimir toda essa distorção.